Deus. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Deus, Ele é poderoso, separou esse momento para que nós pudéssemos estar juntos em comunhão, adorá-lo na beleza da sua santidade e que possamos expressar nosso carinho e nosso amor. Hoje fico muito feliz porque eu fiquei sabendo que ia pregar agora e para mim é muito feliz, é muito bom estar trazendo a palavra do Senhor, independentemente do momento, independentemente do preparo, porque eu sei que quem dirige é o Senhor. Ele nos conduz dentro do que Ele fala com o nosso coração. Então, irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias no Salmo, livro de Salmos, número 18. Eu estava mexendo na minha Bíblia ali, e o Salmo número 18 mexeu muito com o meu coração. São alguns textos que eu utilizarei nessa mensagem e que o Senhor leve como Ele queira, leve minha boca, leve meu espírito, para que eu possa trazer a palavra dEle. Salmos número 18 diz o seguinte, subtítulo: ao mestre do canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as suas palavras nesse cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse, aí começamos, 18:1: eu amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laço de morte me cercaram, torrente de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. O 6, para mim é o textual do que Deus falou comigo nesse salmo. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque Ele, o Eterno, se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou Ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Pulando por 13, trovejou então o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasa de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo teu iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu Ele a mão, e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, porque eram mais fortes do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Irmãos, sentem adorando e glorificando ao Deus. Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que cura. A mensagem tem na base o Deus que salva, o Deus que ampara, o Deus que cura, o Deus que vem ao seu favor no momento que você mais está precisando. É isso que o Senhor tocou no meu coração ali, na leitura que eu tive, e depois eu fiquei sabendo que ia ter a mensagem, e eu vou trazer aquilo que Deus inspirou no meu coração para ficar atento. Irmãos, vemos aqui um salmo de um homem que a igreja sabe, não é segredo para ninguém, gosto muito. O rei Davi, ele faz esse salmo agradecendo e mostrando todo o seu sentimento para com Deus, depois de Deus o ter livrado dos seus inimigos, de Saul e de tantos outros. E nós, como servos de Deus, também temos que nos apoiar, nos debruçar nesses momentos em que grandes homens de Deus também
coisa, achando que já passou do nosso limite e a gente não tem mais controle, fique tranquilo, que é nesse momento que Deus age. Deus age quando a mão do homem não chega. Enquanto a mão do homem chegar, receba essa mensagem. Enquanto a mão do homem chegar, Deus não vai agir. Deus só vai agir depois que a mão do homem não chega. Porque Deus faz o sobrenatural. O natural eu e você fazemos. A gente consegue fazer. Agora, quando passou, você fez o seu melhor, você fez tudo que você poderia fazer e não conseguiu. Ah, meu amigo, é aquele louvor. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Esse louvor é muito bonito. E é verdade. Deus começa a agir. E quando Davi, um homem íntegro e puro, estava fazendo a obra de Deus, estava progredindo no seu ministério, estava avançando na sua vida, tanto na sua vida material, na sua vida profissional, porque ele era escudeiro do rei Saul, porque ele estava crescendo dentro da corte, já tinha matado o gigante Golias, estava pretendido, já estava organizado com a filha de Saul para casar, ia casar com a filha do rei. Algo aconteceu do nada, e o coração do rei se colocou de positivo para negativo para aquele homem. E às vezes Deus faz isso. Está tudo correndo bem, está tudo no certo. Daqui a pouco entra um problema, entra uma confusão, sem você saber, entra um vento que muda tudo de lugar. O que estava dando tudo certo começa a dar errado. E você fala: Senhor, eu não tenho controle. O que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo. Nem sempre quando as coisas começam a dar errado, quer dizer que a gente está em pecado, não. Às vezes é permissão de Deus para ensinar coisas a nós. Porque como foi dito, não sei se foi na escola bíblica, muitas vezes a gente aprende nas dificuldades, nas adversidades, muito mais do que na bonança. Falam que mar agitado faz marinheiro bom, né? Um mar calmo não faz um marinheiro tão bom, não está acostumado à adversidade. Só quem comeu arroz e ovo vai valorizar a picanha, vai valorizar. Agora, quem viveu sempre no bom e no melhor, para ele é normal, aquela coisa maravilhosa. Então, às vezes, esse momento de subida e descida na vida do servo de Deus é importante para que ele cresça, para que eu cresça e você cresça também. E as coisas começaram, estava dando tudo certo. Davi matou o gigante, estava entrando para a família real, era só celebrar o casamento. O rei Saul mudou tudo. Ele já dava a palavra de que aquele homem que matasse o gigante teria a filha dele como esposa, mas opa, não, segura, não vai ser não vai casar. Opa, não. Estava tudo certo, Davi ia e voltava com as tropas dele, mas mesmo assim não estava bom. Davi vencia as batalhas e sempre entendia que o rei era Saul, ele nunca tomou a frente. Mas aí fizeram a musiquinha que Saul matou os seus milhares e Davi seus 10 milhares. E aí a inveja tomou conta do rei Saul. Ele pensou: na música do povo aí, na boca do povo, quem é o bom é Davi, mas o rei sou eu. E muitas pessoas não sabem ouvir o elogio para o amigo do lado, só que é elogio para ele. E aí, quando essa pessoa que é vaidosa, ela é grande, ela começa a atrapalhar. E às vezes você vê muito puxão de tapete aí, em vida profissional. O cara é um ótimo profissional, mas aí o chefe dele tem inveja dele. Aí, puxa o tapete. Não, comigo vai ter só gente ruim, porque ninguém vai tomar meu lugar. Porque se tiver um cara bom, daqui a pouco ele está no meu lugar e eu estou na rua. Mas quem tem a promessa de Deus, amigo, ninguém puxa o seu tapete, porque Deus segura e protege. Foi Deus que colocou, então só Ele pode tirar. E foi assim com Davi, tranquilo. Foi perseguido, ele começou a fugir. Ele começou a perceber que o clima não estava muito bom. E às vezes é isso. Aquele sorriso que dava para vocês já não dão mais. Davi começou a perceber e começou a sair. Teve um tempo que ele fugiu pela vida dele. E aí, nessa questão de fugir, os inimigos que também já conheciam Davi, também queriam pegar Davi. Então ele estava fugindo dos seus e dos inimigos. Ele estava contando apenas com o Eterno.
Eu estou falando para pessoas aqui que podem estar dependendo apenas do Eterno, não tem mais ninguém para te ajudar. É nesse momento em que você tem que levantar a tua oração ao Senhor e falar: Senhor, me protege, Senhor, o teu servo está precisando. Estou completamente nas suas mãos. Age, que se o Senhor não agir, a minha vida se vai. O meu louvor vai cessar nessa terra. Eu vou para ti, mas seja feita a tua vontade. E Davi consegue, de maneira maravilhosa, se livrar dos inimigos e também do rei Saul. Como? Com a ajuda de Deus, com a obediência ao que Deus falava para ele. Por mais louca que seja a estratégia que Deus deu para Davi, entenda isso. Deus às vezes dá estratégias fora do comum. E por 2 vezes ele teve o rei Saul nas suas mãos para poder fazer vingança. Porque que coisa mais, vamos botar, saborosa para a carne do que se vingar. Mas nós não somos carnais, nós somos espirituais. A carne pede, se vinga, vai lá e paga na mesma moeda, Davi. O rei Saul não queria te matar, agora ele está na caverna. Agora ele está vulnerável sozinho. Agora faz a sua vingança. Mas ele não queria levantar a mão contra o ungido do Senhor. Sabe por quê? Deus não mandou fazer. Deus não se agradaria nem um pouco. As coisas aconteceram e Davi teve o seu livramento. E ele redige esse salmo com todo o seu coração, expressando todo o sentimento dele, mostrando de forma bem poética, porque Davi era um homem de guerra, de espada, mas também era um homem sensível à palavra de Deus. É um homem que tinha um coração muito sensível, que sabia escrever muito bem, que sabia colocar não no papel o seu sentimento para com o Eterno. Por isso ele é o maior salmista. Ele tinha essa habilidade de tanto usar a espada como usar a harpa também. Então que possamos também ter essa habilidade de usarmos a palavra de Deus, mas também usarmos a nossa boca para louvá-lo, engrandecê-lo. E quando ele fala de forma, eu estava conversando com a minha filha, explicando para ela esse salmo, falando assim: filha, o rei Davi estava sofrendo uma situação muito complicada, estava muito triste, muito preocupado, e ele clamou a Deus, e Deus desceu, filha, na terra. Ela é mesmo Papai Noé. Ele desceu montado nas asas do querubim. Olha que coisa linda que a Bíblia fala, ó. Cavalgou o querubim e voou, sim, levado velozmente pelas asas do vento. Porque quando o servo de Deus, ele precisa, ele clama a Deus, e Deus sente que ele depende exclusivamente dele, Deus não deixa ele desguarnecido. E o livra de formas inimagináveis. Ele fala que depois que Deus soltou os seus raios, o céu estava fechado e ele se abre. Ou seja, depois que Deus, ele pega e resolve a sua situação da maneira que ele quer, aquele céu que estava fechado do lado da tua vida, as coisas não estavam dando certo, daqui a pouco as coisas vão se abrir e se clarear, e você vai conseguir ver o leito das águas. Ou seja, você vai conseguir entender o que Deus queria fazer. Hoje pode não estar sendo muito fácil de entender. Não precisa querer entender, precisa querer crer e acreditar que Deus é um Deus que livra, é um Deus que cuida do seu povo. Então, se você está aqui preocupado com isso, preocupado com alguma coisa, entrega para o Senhor. Clama a Ele e fala assim: Senhor, a minha confiança está em Ti, somente em Ti. Deus me fez ir a Jeremias 30, que diz que o lamento transformado em júbilo. E Deus fala o seguinte: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada como os teus adufes, e sairá com o coro dos que dançam. Olha só, Deus está falando para o seu povo aqui algo maravilhoso. Ele fala o seguinte: com amor eterno eu
te amei. E ele fala para mim e para você: por isso, com benignidade te atraí. Eu não sei como é que você veio para a casa do Senhor, como é que foi o teu caminho para cá, mas eu não estou falando o caminho hoje, não. Estou falando a tua decisão em servir ao Eterno, porque Ele te atrai com coisas boas, para que você venha para Ele. Graças a Deus. De forma bem sutil. E você vai vindo, às vezes é por um amigo, às vezes é pelo seu pai, pela sua mãe, às vezes é pelo louvor, às vezes foi porque te chamaram porque teve um culto num dia. Mas Ele te atrai com coisas boas, para te mostrar algo melhor, que é a sua presença. Glória a Deus. Quem não lembra de como foi com Moisés? Moisés olhou a sarça pegando fogo. Eu não tinha nem preparado isso para poder falar, mas já caiu aqui. E ele olhou e ficou interessado, aquilo atraiu ele, porque ele viu uma árvore pegando fogo e ela não se consumia. Porque quando a gente bota fogo em alguma coisa, chega um momento que a coisa se consome, né? Tu bota fogo no papel, a folha de papel é consumida e ela acaba. E ele olhou com o rebanho dele, estava lá, à beira do Monte Sinai, e ele olhou, e aquilo atraiu ele. Deixa eu ver, deixa eu ir lá para ver o que é isso. E quando chegou lá, a sarça pegando fogo e não queimava, porque era a manifestação do Eterno, daquele que não foi criado, mas que criou tudo. É inimaginável achar que o Eterno fala conosco, mas Ele fala, mesmo com as nossas falhas. E quando ele chega diante ali, Moisés olha e ele fala: Moisés, Moisés. Ele: quem é? Ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, o Deus da tua descendência. E ali ele, atraído por aquilo, ele acaba tendo um encontro com Deus e conversando com o Eterno. E dali é construído, arquitetado. Deus passa para Moisés todo o plano que ele tinha para o povo amado dele, que estava sofrendo muito. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus vai mostrar para você todo o projeto arquitetado que Ele tem para poder salvar a tua família, a tua casa, as pessoas que estão ao teu redor. Você não veio aqui à toa, nem te convidou porque convidou, não. E Deus falou assim: ó, farei assim, assim, assado, e vou te usar, tá? É contigo que eu vou começar, porque é vocês que estão aqui. A partir de vocês, eu vou salvar todos os outros, eu vou libertar todos os outros. E aí vocês podem perguntar para mim assim: mas Rodrigo, não, mas Deus está falando comigo, não. Eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, eu sou muito isso, sou muito aquilo. Foi o que Moisés falou para Deus. Fiquem tranquilos. Moisés, o maior homem do Antigo Testamento, também teve medo. Ele: não, Senhor, mas eu não sei falar, como é que vai ser? Aí ele: não, mas eu vou mandar o seu irmão Arão para poder te ajudar. Não, Senhor, mas se o povo perguntar qual é o nome do Deus, ele fala: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Dá o seu nome, ou seja, para tudo que você pensa, não é comigo que Deus está falando hoje, não. Deus tem uma resposta. Para qualquer coisa que você coloque, que impeça a obra de Deus na tua vida, na vida da tua casa, da tua família, das pessoas que estão te esperando para ser libertos, Deus já tem uma resposta, tá? Não tem como argumentar com Deus. Deus te chamou e te colocou uma responsabilidade. Recebe isso de maneira boa, sabe por quê? Porque aconteça o que acontecer daqui para frente, o plano de Deus vai se cumprir na tua vida e na vida das pessoas que estão esperando. Graças a Deus. Tinham uma nação inteira, o povo da promessa, o povo que estava sob a promessa que Deus deu para Abraão, estavam presos 400 anos no Egito, esperando Deus acordar ou se lembrar, como diz no livro do Êxodo. Mas Deus não se esquece. Precisava que eles ficassem ali 400 anos, era necessário, ou seja, o período de sofrimento às vezes é necessário. Não é bom, mas é necessário para a gente poder aprender a acordar e valorizar. E Moisés sai dali, ó, debaixo do braço, exemplo, né? Com todo o projeto de Deus, um projeto enorme, maior do que ele poderia imaginar. E Moisés, um homem simples, que comia, bebia, dormia, cansava, se irritava, tudo que a gente também sente, sai dali. E vai tudo acontecendo de acordo com o que Deus quer. Ele encontra o irmão dele,
vai diante de Faraó, e ele fala, Deus mandou que o Senhor libertasse o seu povo, para que a gente pudesse celebrar no deserto uma festa a ele. Ele pensou, falei, agora Faraó vai libertar o povo, e a gente vai adorar no deserto, porque eu estou sendo obediente para Deus. Irmãos, muitas vezes, Deus quer que você faça alguma coisa, você vai lá, você se empenha, não dá certo. Aí você fala assim, o Senhor mandou, eu estou fazendo, não está dando certo. É porque às vezes precisa fazer, voltar a fazer. Olha só o que Deus está falando com vocês. Pessoas que estão fazendo coisas e não está acontecendo o resultado. Voltar a fazer. Quantas vezes Moisés foi diante de Faraó para poder pedir para libertar o povo? Foi uma, foi duas, foi três, foi cinco, foram 10 vezes? Foram várias vezes diante de Faraó. Faraó não matou ele. Poderia matar por abuso, né? Por prepotência, não matou. Sabe por quê? Quem mandou garante. Vai lá. Glória a Deus. Foram 10 pragas. Porque existe às vezes do lado de lá do projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, um coração duro, que às vezes precisa de muitas manifestações de Deus para entender que é o Eterno que manda, é o Eterno que controla tudo. E depois disso tudo acontecer, o povo é liberto. Você entende que muitas vezes na nossa vida nós precisamos de lutas e batalhas e entraves, situações dessas, para que a gente possa se sentir vivo, para que a gente possa se sentir útil. Porque tu imagina se Moisés não tivesse esse problema todo, ele ia viver cuidando das ovelhinhas do seu sogro lá, Jetro, ia ter a sua esposa, ia morrer e não ia ser nem conhecido, ia ser mais um, e o povo de Israel estaria lá no Egito. Deus poderia levantar outro. Então, se Deus está colocando uma batalha, um entrave, e está te usando, é para que Ele possa ter um mundo dele engrandecido na tua vida, e você possa ser instrumento de Deus para isso. Fique atento, fique firme, não pense em desistir. Ah não, a batalha adulta está muito grande, eu vou abandonar a fé. Não, porque Deus chamou, e quando Deus chama, Deus garante. E os servos de Deus verdadeiros, quando colocam a mão na arada, eles não olham para trás, não tem como olhar para trás, é daqui para frente, é daqui para o céu, independentemente de como vai ser a entrada no céu. Não sei se vai ser jovem, velho, meia idade, se você vai estar em alta ou em baixa. O importante é o seguinte, é que naquele grande dia você vai ser chamado, teu nome vai estar escrito, e aí sim, você vai estar com o Pai, a recompensa eterna. Porque aqui eu acho interessante o seguinte, a gente tem que analisar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo Deus tem prazer. Sabe por quê? Porque você vai ter uma nova vida, uma vida eterna com Ele. Agora o ímpio não, porque se o ímpio morrer na sua impiedade, no seu erro, ele não vai. Está lá no livro do profeta Ezequiel. Então, quando morre um justo, é felicidade. Agora o ímpio não, é mais uma chance, é batalhar e lutar por ele. Então, nós que estamos aqui, somos representantes de muitas pessoas. Às vezes você tem um Egito todo para libertar, e esse Egito são 5 pessoas na sua casa, 2, 4, 20, 100, não sei. Toma posse desse projeto que Deus tem, encara, mata no peito, e vai, eu que vou libertar, eu que vou ajudar a ser instrumento. Porque isso é uma motivação, isso vai ser o projeto de Deus para a sua vida, isso vai ser o sentido da sua vida, o teu propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. Se você fizer bem, se você não fizer, Deus não quer pessoas vazias. Quantas vezes você vê pessoas vazias e fazem o que for, vivem seguindo aquela música mundana, te deixa a vida me levar, porque não tem propósito. Porque quem tem propósito não é a vida que leva, não, é o Espírito Santo que leva, daqui para lá e de lá para cá. Você tem propósito em tudo que você faz, em tudo que você faz. E mesmo
que você não entre também completamente lá na terra prometida, como Moisés, mas você deixou o povo na porta. Você cumpriu o seu papel. Um grande homem de Deus passou por muitas coisas que nenhum outro homem fez na terra. Lembrado e relembrado em Israel, respeitadíssimo tanto pela fé judaica, como a fé islâmica, como a cristã. Um homem que lutou, mas ele só teve o seu propósito revelado com 80 anos. Lembre-se disso. 80 anos que ele encontrou Deus na sarça. Ele tinha 80. Então passou-se muito tempo deixando a vida levar por situações que aconteceram. Mas Deus tem um projeto para você. Você está aqui, você sabe o porquê. Rodrigo, mas eu ainda não sei direito qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você o conheça em espírito e em verdade, que você possa ter certeza da sua salvação e que você possa multiplicar isso para outras pessoas. Em uma situação em que lemos aqui, porque um dia, diz aqui, de longe me deixou pelo Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, será edificado